Olá, bom dia, crianças. Hoje iniciando, mais uma unidade de geografia, unidade 8, tá? Regiões brasileiras, certo? Registrem a data de hoje, 8/12/2020, certo? Fica aqui na página 24, tá? Do caderno 4, tá? Lembrando que nós só estamos utilizando o caderno 4 agora, tá, gente? Vamos lá, gente. Agora nós iremos conhecer as 5 regiões, brasileiras, tá? Pretendo dar toda essa unidade, gente. Por quê? Porque na próxima semana já é a nossa provinha de geografia, certo? Então, no decorrer, a gente vamos fazendo as revisões, tá certo? Preciso que vocês entendam, tá? Por conta do tempo, né? É necessário dar toda essa unidade, mas por ser um conteúdo de fácil assimilação, certo? As regiões brasileiras, todo mundo já conhece, certo? Então, vamos fazer um lembrete, relembrar um pouco sobre essas regiões brasileiras, tá certo? Como é possível vocês visualizarem aqui, tem norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Essas são as 5 grandes regiões do Brasil, que vem logo aqui falando sobre elas, tá certo? As 5 grandes regiões do Brasil, essas que eu acabei de citar. O Brasil ela tem uma população distribuída em 5 grandes regiões. Grifem aí, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, gente. Essas são as grandes regiões daqui do nosso país, certo? Cada uma delas apresenta grande diversidade natural, clima, relevo, vegetação, entre outros, certo? Cultural e socioeconômica também, condições de vida da população, tá? Atividades econômicas, entre outras. Essa divisão foi proposta por quem? Pelo IBGE, com a intenção de quê? De organizar o território nacional para melhor conhecer e administrar essas diversas áreas, tá? Observe o mapa abaixo, com a divisão regional do Brasil, as regiões brasileiras. Veja aqui, a legenda, tá? Você vai diretamente aqui para a legenda para a gente poder observar, esse mapa aí das regiões brasileiras. Norte, veja aí o norte, gente. Aqui, ó, Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, tá? Nordeste, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará e assim por diante. Veja aqui o Sudeste, aquele rosinha mais escuro. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Centro-Oeste, onde fica? No Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. E o Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Isso aqui vocês precisam saber, tá, gente? Lembra que a tia sempre fala, ó, isso aqui é pro resto da vida. Então, as 5 regiões é pro resto da vida. Você tem que saber, você tem que conhecer, certo? Região Norte, vamos lá. Região Norte é a região maior. É a maior região, gente, tá? A região Norte é a maior das 5 regiões do Brasil, certo? Então, tem que compreender. A tia vai passar rapidamente, tá? Veja, é dividida em 7 estados e conta com uma população de 18.182.253 habitantes, o que equivale a 9% da população brasileira, certo? Então, você já sabe que a região norte é a maior, tá? É dividida entre 7 estados. E quais são esses estados, gente? Veja aqui, ó, Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Peguem um caderno de geografia e faça essa divisão. Quais são os estados que compõem a região norte? Quais são os estados que compõem a região sul? Venha para a legenda e coloque aí no caderninho de vocês para que vocês possam compreender, tá certo?
Região norte aqui, ó, tá? Ele trouxe aqui a região norte. Analise e vamos lá. As características físicas mais marcantes da região norte são a presença da floresta amazônica e a imensa quantidade de rios. A floresta amazônica estende-se por vários estados e alguns países vizinhos do Brasil. Ela reúne grande variedade de espécies vegetais e animais. Então a tia não vai focar muito nisso porque nós já estudamos a questão dos biomas, né? A floresta amazônica, já falamos sobre o extrativismo vegetal, animal, mineral, certo? Então aqui é mais um lembrete, tá certo? Mas eu gostaria sim que vocês fizessem a leitura, tá? Para relembrarem, tá certo? Irei focar apenas aqui nas regiões, tá certo? Região Nordeste. A região Nordeste ocupa uma área de aproximadamente 1.554.291 quilômetros quadrados. Veja, né? É a segunda região mais populosa do país, ok? Veja, primeira, Norte, segunda, Nordeste. O Nordeste começou a ser ocupado e explorado economicamente desde a chegada de quem? Dos colonizadores europeus, certo? Veja aqui a região Nordeste, ó. É uma região que se destaca por apresentar muitos contrastes naturais e socioeconômicos também, tá? Entre o litoral e o interior, devido às distintas características climáticas, econômicas e sociais, né? Tão falado aí o nosso Nordeste, nossa região, né? Região onde nós predominamos, né? Perdão, tá, gente? Aí a região Nordeste, tá certo? Veja aqui a região Nordeste, ok? Analise aí o infográfico, tá? Dessa região Nordeste aí. Que aí ele vem falando, vem mostrando, né? Ó, casa no sertão nordestino, litoral de Recife em Pernambuco, qual é a diferença, tá? Mas tudo compõe aí o Nordeste, tá? A região Nordeste. Vem falando também sobre a seca no Nordeste, né? Quando há um período prolongado de ausência de chuvas, ocorre na região Nordeste um fenômeno conhecido por seca, né? Todo mundo compreende isso, né, gente? Que atinge grande parte do interior da região, o chamado sertão nordestino, tá? No período de seca, as condições de vida da população que vive nessas áreas são prejudicadas, tá? Pois os longos períodos de estiagem não apenas comprometem o desenvolvimento de lavouras de criação de animais, como também a carência de água, né, e alimentos. Quem vive, né, gente, sem água, tá? Então, veja aí, ó. Para amenizar os impactos da seca, o que eles fazem, né? De uma forma ajudar a população que convive com esse fenômeno, o governo destina recursos para a construção de açudes, né? Açudes, gente, pequenos riachos, tá? Ou seja, represas que armazenam o quê? Água em cisternas, tá certo? Aqui, veja aqui as cisternas, ó, tá? Isso aqui, tá? Que você precisa saber também. Agora, gente, vamos falar sobre a região Centro-Oeste, tá? O Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil em extensão territorial. Veja a diferença. Região Nordeste é em quê? Em população, já aqui é extensão territorial. É composta de três estados e um Distrito Federal, onde se localiza o quê? Brasília. Veja, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, certo? A região Centro-Oeste é a menos o quê? Populosa do país, tá? Que são características sobre as regiões. Estou indo no objetivo principal, certo? Que vocês precisam realmente compreender, tá? Centro-Oeste equivale a 2 estados e um Distrito Federal, que é Brasília, tá? Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Perdão, são 3 estados e um Distrito Federal, tá certo, gente? A ocupação oficial do Centro-Oeste ocorre em momento posterior ao das outras regiões brasileiras. Essa região passou a ter mais
importância na economia do país, somente a partir do século XX. E um dos motivos disso foi o quê? A construção de Brasília, que nós também já vimos, né, gente? Essa aí, construção de Brasília, né? Muito importante. Tudo, né? No decorrer do seu tempo, vira aí, ó, gerando, né? As regiões brasileiras, por exemplo, importante, né? É uma das regiões mais importantes centro-oeste, porque obtém aí, né, o nosso Distrito Federal, né, Brasília, certo? É verdade, vocês realizem, tá, gente? Realizem para que logo mais nós possamos estar fazendo a devida correção. A atividade mais importante da região é a agropecuária. Veja que ele está colocando algumas características. Você faz a leitura, anota as partes mais importantes, essas que eu estou citando. Faz as observações de vocês, tá certo? E seu crescimento nos últimos anos transformou o Centro-Oeste em um dos principais produtores de quê? Produtor e exportadores de produtos agropecuários do Brasil, tá? Já na agricultura, os produtos mais cultivados são o quê? A soja, o milho, a cana-de-açúcar. Isso pode vir na prova, professora? Pode, tá? Por isso, se atentem aí, tá? Na pecuária, destaca-se a criação do gado bovino. Veja aí, já na pecuária, destaca-se a criação do gado bovino, que corresponde a aproximadamente 34% do total nacional, tá? Em geral, o gado é criado de maneira extensiva. Lembra que nós estudamos a questão dessas maneiras, sobretudo para o fornecimento de quê? De carnes, certo? Vem falando sobre a mineração, tá? Dá um foco aí também, gente, tá? Aqui na página 32, certo? Em relação aos turistas, né? Consequentemente, quando vai gerando, né? Essa questão econômica, com certeza vai também o quê? Gerando turistas, né? Para conhecer, para ver essa visitação aí, certo? Região Sudeste, página 33. O Sudeste tem uma população, veja, sendo a região mais populosa do país, tá? Essa aqui, região Sudeste, é a mais populosa do país. Isso que você precisa compreender, tá, gente? Eu não vou cobrar nem questão de área, tá, em quilômetros, nem a quantidade de habitantes, não. Você precisa saber que a região Sudeste é a mais populosa do país. E quais são as regiões que compõem aí essa região Sudeste, tá? Minas Gerais, São Paulo, tá? Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? O Sudeste é a região mais urbanizada. Aproximadamente 90% dos habitantes dessa região moram em cidades e a mais industrializada do país. A grande quantidade de habitantes é uma das consequências, certo? Dessa intensa industrialização. Perdão, tá, gente, por conta do barulho que meu esposo acabou de chegar, tá? Com barulho de moto aqui. Que atraiu muitas pessoas de outras regiões em busca de trabalho. Na região destaca-se as indústrias alimentícias, petroquímicas, automobilísticas, metalúrgicas, siderúrgicas, automobilísticas, veja, navais e aeroespaciais, certo? Veja aí também aí a região Sudeste, né, que é a mais populosa do país, ok? E a região Sul, né, que é a menor região brasileira, formada apenas por 3 estados, tá? E quais são esses estados? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É isso que você precisa compreender, certo? Vamos lá, deixa eu olhar, tá? Vem falando sobre a pecuária também. Vocês foquem nisso daí, nas atividades, nas características, as redes de transporte, tá certo? Jogo rápido, realize o desafio. E por último, use o que aprendeu, certo? Que vocês irão realizar para que logo mais possa estar fazendo aí a devida correção, tá certo? Realize todo. É pouca atividade, aqui use o que aprendeu, não é muitas, tá? Não são muitas atividades, são poucas. Então, eu espero que todos vocês realizem aí essa atividade para que logo mais na nossa videoconferência possamos estar fazendo as correções, tá certo? Fiquem com Deus e até logo.